Desejo. Ele sussurra, ele perdura, ele assalta as margens da sua mente quando menos se espera. Você teme escutá-lo ou sente-o acender algo nas suas profundezas. Desde o momento em que respiramos pela primeira vez, o desejo molda-nos, guiando-nos, assombrando-nos e, por vezes, atormentando-nos. A sociedade diz-nos para o suprimir. A moralidade avisa-nos para o controlar. No entanto, a história prova que os momentos mais apaixonados, poderosos e perigosos da humanidade foram impulsionados pela sua força. Mas eis a verdadeira questão: o desejo é o seu maior inimigo ou o seu superpoder oculto? Freud acreditava que reprimi-lo poderia adoecê-lo. Jung via-o como a chave para desvendar o seu verdadeiro eu. Mitologia, cinema, arte, para onde quer que se olhe, o desejo é a força que cria e destrói. E agora é a sua vez de olhar para dentro. Está pronto para mergulhar nas águas escuras do seu próprio anseio? Ou vai fechar a porta com força e fingir que nunca ouviu o sussurro? Vamos mergulhar. Há um fantasma que o persegue. Ele não fala, não em palavras, mas em sussurros de anseio, que cintilam no fundo dos seus pensamentos. Você pode suprimi-lo, empurrá-lo para um canto escuro da sua mente, fingir que ele não existe, mas ele espera, observando, faminto. Isto é o desejo, a sombra por trás de cada escolha, a pulsação sob cada hesitação, a razão pela qual você sonha com coisas que não ousa dizer em voz alta. O desejo está entre as forças mais poderosas da natureza humana e, no entanto, permanece uma das menos compreendidas. Falamos dele em tons abafados, cobrindo-o de segredo, por vezes até de vergonha. Mas de onde ele vem? O que ele quer? E o que acontece quando nos recusamos a ouvir? Para desvendar este mistério, devemos viajar fundo, para além das máscaras que usamos, para além até do nosso eu consciente, para as paisagens da psicanálise, da mitologia e da cultura, onde o coração do desejo bate mais forte. Nesta primeira parte, exploraremos como o desejo opera dentro da mente, recorrendo à teoria psicanalítica de Freud e ao conceito de sombra de Jung. Examinaremos também como o desejo se manifesta na vida cotidiana, do mundano ao dramático, e como a repressão, muitas vezes, o distorce em algo mais sombrio, mais perigoso. No final desta secção, começaremos a ver que o desejo não é apenas um impulso passageiro, mas uma força fundamental que molda as nossas identidades e os nossos destinos. A natureza do desejo, uma fome inquieta. Imagine uma criança a estender a mão para uma chama. O adulto intervém. Não, não podes tocar nisso. Vai queimar-te. A criança hesita, a mão suspensa no ar. O fogo chama por algo antigo dentro dela. A restrição apenas aguça a fome. Esta é a essência do desejo, uma dor aguçada pela negação. A partir do momento em que tomamos consciência do mundo, somos treinados para reprimir. Os nossos primeiros desejos, gritar, agarrar, provar, são recebidos com limitações. Algumas são práticas, não devemos tocar no fogo porque nos vai magoar. Outras são impostas pela sociedade. Não devemos expressar raiva de forma demasiado ruidosa. Não devemos revelar atração de forma demasiado aberta. Não devemos cobiçar de forma demasiado gananciosa. E assim, aprendemos a subjugar, a esconder, a fingir. Mas o que acontece a estes desejos ocultos? Freud, o pai da psicanálise, acreditava que nada na mente humana desaparece verdadeiramente. Em vez disso, retira-se para debaixo da superfície, para o inconsciente, onde fermenta e se transforma. Os desejos que nos recusamos a reconhecer não se desvanecem. Eles sofrem uma mutação. Para compreender a mecânica do desejo, devemos primeiro entender a divisão da psique por Freud em três partes: o id,
a parte crua e instintiva da nossa psique. É caótico, exigente, cheio de desejos por prazer, poder e satisfação primal. O id não se importa com as consequências. Ele só sabe o que quer. O ego, o mediador, a parte de nós que lida com a realidade. Ele negocia entre o que queremos e o que é socialmente aceitável. O superego, o executor moral, construído a partir de normas sociais, ensinamentos parentais e regras internalizadas. É a voz que diz: não deves. O guardião da vergonha e da contenção. O desejo origina-se no id, subindo como magma, mas ao atingir a superfície, é confrontado pelo superego, que nos diz para o empurrar de volta. O ego, apanhado no meio, luta para manter o equilíbrio. Quando um desejo é demasiado perigoso para ser concretizado, é reprimido, trancado no inconsciente. No entanto, a repressão tem um custo. Um desejo negado não desaparece. Ele encontra outras formas de emergir. Pode infiltrar-se nos sonhos, disfarçado em símbolos, pode eclodir como uma obsessão inexplicável, um medo irracional, uma fúria súbita, ou pode vazar através da sublimação, transformado em arte, música, literatura ou até mesmo devoção religiosa. Mas, na sua forma mais extrema, o desejo reprimido pode transformar-se em neurose, compulsão e até violência. Se o modelo de Freud explica a mecânica da repressão, o conceito de sombra de Jung explica as suas consequências. Segundo Jung, cada pessoa tem uma sombra, uma parte de si mesma, que contém todos os aspectos que se recusa a reconhecer. Quanto mais negamos os nossos desejos, mais escura e volátil a nossa sombra se torna. Imagine uma pessoa criada a acreditar que a raiva é inaceitável. Ela nunca levanta a voz, nunca expressa frustração, está sempre a sorrir, sempre educada. Mas um dia, alguém lhe corta a frente no trânsito e, de repente, uma explosão de fúria irrompe. A sombra libertou-se. Este é o paradoxo da repressão. Quanto mais negamos uma emoção, mais poder ela ganha sobre nós. O mesmo se aplica ao desejo. Uma pessoa que suprime os seus impulsos românticos ou sexuais pode ver-se consumida pelo ciúme, obsessão ou culpa. Uma pessoa que nega a sua ambição pode autossabotar-se com medo da sua própria fome. A maioria das pessoas acredita que controla as suas decisões, mas na realidade, muito do que fazemos é influenciado por desejos ocultos. A carreira que escolhemos, as pessoas por quem nos sentimos atraídos, as coisas que nos frustram ou inspiram. Por baixo de cada uma delas existe uma força inconsciente a guiar as nossas ações. Considere o fenômeno da atração não declarada. Dois colegas trabalham juntos, nenhum reconhecendo a corrente de tensão entre eles. Convencem-se de que não é nada e, no entanto, as suas palavras demoram um pouco mais a terminar. As suas conversas desviam-se para o pessoal. Encontram desculpas para estarem perto um do outro. A energia acumula-se, não dita, não reconhecida, até que um dia transborda, seja num momento de paixão ou numa ruptura irreversível. Ou veja o exemplo da ambição. Uma pessoa criada num lar rigoroso e abnegado pode crescer a acreditar que procurar o sucesso pessoal é egoísta. Ela nega a sua fome de realização, convencendo-se de que está contente. Mas o desejo não se desvanece. Vira-se para dentro, manifestando-se como ressentimento, amargura ou autossabotagem. O desejo não será ignorado. Ele ou encontra expressão ou encontra destruição. Quando o desejo é reconhecido e integrado, pode ser uma das forças criativas mais poderosas que existem. É a força por trás de cada grande romance, cada sinfonia, cada invenção revolucionária. É o fogo que leva os amantes a atravessar continentes.
que alimenta revoluções, que faz a vida arder com significado. Mas quando o desejo é negado, pode transformar-se em algo monstruoso. A história está repleta de relatos de desejo desenfreado que levou à destruição. Reis que perderam impérios por um amor proibido, gênios que desmoronaram sob o peso das suas próprias obsessões, pessoas comuns que destruíram as suas vidas a perseguir algo que estava fora de alcance. Carl Jung, o psicanalista suíço, que ousou explorar as profundezas do inconsciente humano, alertou para os perigos de suprimir a sombra, os impulsos primais e sombrios enterrados sob a superfície do eu civilizado. Entre as forças mais potentes neste reino oculto está a luxúria, o impulso fogoso e indomado que a sua sociedade teme, disciplina e acorrenta na sua tica incessante por ordem. Mas qual é o custo desta repressão? O que acontece quando o desejo não é reconhecido, mas enterrado vivo? A resposta, como a história, a psicologia e as tragédias pessoais revelam, é tão profunda quanto aterradora. O reprimido regressa sempre, mas nunca da forma que antecipamos. A luxúria negada não se dissolve, disfarça-se de superioridade moral, irrompe como vício compulsivo ou manifesta-se como raiva inexplicável. Os mais pios tornam-se os mais perversos e o esteta torna-se o predador. A evidência está por toda parte. Os maiores escândalos da história não se encontram nos becos da indulgência, mas nos corredores da contenção. O pregador que denuncia o desejo é muitas vezes o mesmo que é apanhado em casos escandalosos. O governante que impõe leis puritanas é frequentemente aquele que se afoga em prazeres secretos. O executivo que suprime as suas necessidades sob um verniz de profissionalismo vê-se incapaz de resistir às tentações do poder, levando à corrupção e à destruição. A sombra não será negada, ela abrirá caminho, a força para a luz, através da compulsão, da neurose e, por vezes, da loucura declarada. A repressão gera doença psicológica, emocional e até física. Jung não via a repressão como uma virtude, mas como uma patologia. Quando o desejo sexual é ignorado, não morre, transforma-se em ansiedade, depressão e paranoia. Estudos mostram que sociedades com tabus sexuais rigorosos têm frequentemente taxas mais elevadas de distúrbios psicológicos. Nos indivíduos, o preço é pessoal, mas não menos destrutivo. A pessoa que nega os seus desejos perde o contato com o seu eu autêntico, resultando numa psique fragmentada, uma dissonância entre o que sente e o que mostra ao mundo. A repressão sexual tem sido associada a fantasias carregadas de culpa, comportamentos obsessivos e uma incapacidade de formar laços emocionais profundos. Fomenta a vergonha, o mais insidioso dos venenos, que se infiltra em todos os aspectos da vida, tornando o amor uma impossibilidade e a intimidade uma perspectiva aterradora. Mas o custo da repressão não é suportado apenas pelos indivíduos, infiltra-se na estrutura da sociedade. Jung avisou que o que é negado na psique pessoal encontra o seu caminho no inconsciente coletivo. Quando as sociedades suprimem a sexualidade, criam culturas de hipocrisia e violência. Os regimes mais puritanos produzem frequentemente os movimentos clandestinos mais perversos. Quanto mais uma cultura insiste na pureza, mais ela gera desvio secreto, vidas duplas e, na pior das hipóteses, sistemas de opressão que punem o desejo enquanto o exploram à porta fechada. Um mundo que se recusa a reconhecer a luxúria não a erradica. Ele a transforma em arma, levando a ciclos de abuso, desejos ocultos e fraturas sociais que nenhuma lei ou doutrina consegue remediar. Jung não defendia a indulgência desenfreada, mas
a integração consciente. A única maneira de se libertar das garras da luxúria reprimida é reconhecê-la, compreendê-la e canalizá-la construtivamente. Reconhecer os próprios desejos sem vergonha é recuperar o próprio poder. Assumir a própria sombra é impedi-la de nos possuir. Isso não significa render-se a todos os impulsos, mas também não significa rejeição cega. Significa compreender a energia por trás da luxúria, não como algo a ser temido, mas como uma força que pode ser direcionada para a criatividade, a paixão, uma conexão significativa. É o combustível por trás da arte, da literatura, da inovação e da transcendência espiritual, quando aproveitado com consciência. A supressão cria monstros, a integração cria plenitude. Reprimir é renunciar ao controlo. Aqueles que não encaram os seus desejos conscientemente serão governados por eles inconscientemente. O custo da luxúria reprimida não é apenas o sofrimento pessoal, mas uma vida desperdiçada, um destino ditado pelo medo em vez da realização. Nos termos junguianos, o que não tornamos consciente manifesta-se na nossa vida como destino. O amante que nega a paixão torna-se o cínico. O sacerdote que teme a tentação torna-se o predador. O artista que enterra o desejo torna-se o crítico, que destrói a obra dos outros. E no fim, talvez o custo mais trágico da luxúria reprimida seja este: a erosão lenta e silenciosa do eu. Uma vida vivida com medo dos próprios desejos é uma vida vivida pela metade. E, no final, não há maior arrependimento do que a percepção de que nunca se viveu verdadeiramente,